Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça dele, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam o que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele se manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque fiel é Deus, o qual os chamou a comunhão com os filhos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. A palavra do Senhor, ela é tudo o que nós precisamos, queridos. A palavra do Senhor é tudo que eu e você nesta noite precisamos. Qual seria a tua necessidade nesse exato momento? Como estaria o teu coração agora? Os teus pensamentos? Quais seriam os teus desejos? Como está a tua vida nesse exato momento? Eu só sei de uma coisa, filho. Eu e você podemos dar glória a Deus por estarmos aqui nesta noite. Esse é o lugar que Deus nos queria nesta noite. É porque Ele te ama que Ele preparou algo para você. Pense numa porção preparada, uma porção na medida exata. É esta porção que Deus preparou para você nesta noite, somente porque Ele ama você de verdade. Ele trabalha dia e noite para que de fato você viva tudo que foi planejado para você. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 23. O Senhor me chamou a atenção para esse texto agora há pouco, e eu quero compartilhar com você. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Sente-se, por favor. Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você, porque com certeza vem da parte do Espírito Santo, para nos chamar a atenção, para nos alertar, para nos incomodar, diante de tudo aquilo que Deus tem falado para mim e para você, através da sua palavra, toda a direção profética, toda a palavra que está sendo liberada, ela está com certeza
dando norte para cada passo que eu dou, para cada passo que você dá. Mas é importante, queridos, que nós estejamos bem atentos às reações que eu estou tendo, às reações que você está tendo diante do que Deus tem falado, diante da instrução certeira, esta instrução poderosa, que pode nos fazer viver aquilo que é muito melhor e muito maior do que eu possa imaginar. Como eu tenho reagido à instrução, como eu tenho me comportado diante de uma palavra tão poderosa, que tem um objetivo: transformar a minha vida, de dentro para fora. Quais têm sido as minhas reações? Como eu tenho me comportado? Como eu tenho visto, recebido a doce voz do Espírito Santo, quando Ele libera esta instrução sobre as nossas vidas? É certo, queridos, que todos nós fomos encontrados por Ele, e até aquele momento desse encontro, aonde o maior milagre que nós poderíamos presenciar e vivenciar aconteceu, que foi o nosso encontro com Cristo. Até aquele momento, quem nós éramos e o que nós tínhamos? Qual era a nossa expectativa? Quais eram os nossos sonhos? Que esperança havia em nós? De uma coisa, amados, eu tenho plena convicção no meu espírito, que depois daquele encontro, transformações começaram a acontecer, coisas grandiosas da parte de Deus nos alcançou e começou a gerar mudanças dentro de nós. E hoje nós podemos dizer, não somos mais aquele, ainda que ainda não sejamos aquele que nos tornaremos ainda, já não somos mais aquela pessoa que caminhava debaixo de maldição, que não conseguia enxergar nada, porque estava cego, nu. Mas eu e você tivemos uma grande oportunidade. O Espírito Santo, Ele convenceu o coração de cada um de nós. Nós começamos a crer, e porque cremos, confessamos Ele. E quando confessamos, resultado de algo que já tinha sido revelado lá dentro, uma nova criatura surgiu, um novo homem nasceu, para viver uma vida com propósitos, para viver uma vida decente, uma vida abençoada, uma vida onde há paz, a sabedoria, a direção. Eu não posso, querido, me mover de qualquer jeito, porque eu não sou mais o mesmo. As minhas verdades precisam ser as verdades dele, os meus princípios da mesma forma, o meu caminho precisa ser o caminho dele, a palavra dele para mim precisa ser lei, recebida, obedecida. Jesus Cristo estava falando aqui com homens que, segundo ele, eram homens hipócritas, homens de duas caras, homens que não tinham discernimento da verdade, da realidade, eram mestres da lei, eles tinham letra, mas eles não tinham o Espírito Santo.
eles faziam para serem vistos, e não para que Cristo fosse visto. É diferente de nós, porque eu faço para que o meu Cristo seja visto, e Ele seja exaltado, e Ele seja glorificado. Aquilo que Ele libera, eu agarro, eu abraço, porque esta palavra é forte, ela é poderosa, ela muda de fato a minha vida. O Espírito Santo está nos transformando, Ele está fazendo grandes mudanças dentro de nós, e isso está fazendo toda a diferença na nossa vida. Ainda que uns estejam caminhando ou correndo a 30, outros a 60, e outros até a 100 por hora, nós estamos avançando, nós estamos conquistando, porque não somos mais aquele antes do encontro, aquele perdido lá. Hoje nós somos filhos de Deus, cidadãos do céu, homens e mulheres que têm direitos a desfrutar de uma herança que nos faz viver prosperidade na terra, herança que nos garante um futuro eterno no céu. Mas a pergunta é: quais têm sido as tuas reações diante da palavra que Deus tem liberado sobre cada um de nós? Ele tem falado coisas tremendas. Eu tenho estado maravilhado com a palavra que o Senhor tem liberado. Queridos, eu tenho gastado um tempo somente para rever tudo aquilo que Deus tem falado. Eu pego uma mensagem, outra mensagem, eu dou uma olhada, e eu fico ali maravilhado, porque que palavra boa, que palavra tremenda, que coisa sobrenatural, que propósito glorioso que Deus tem para nós, que coisa tremenda. Essas coisas do mundo são insignificantes diante do que Ele tem para nós. Perceba, queridos, essa é a nossa vez. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos os feitos poderosos de Deus acontecendo, sendo liberados, se manifestando na vida de grandes homens de Deus. Mas aquela época foi a época deles, esta é a nossa época. Daqui um tanto de tempo passa a nossa vez, e vem a vez de outros, até que Jesus Cristo venha e leve toda a sua igreja embora. Mas eu quero que você pense que esse tempo é o nosso tempo, esta é a nossa oportunidade, o privilégio é nosso, tudo isso é para nós. Então, filho, eu não vou me dar o luxo de desprezar uma coisa tão grande, tão poderosa, tão forte, que está sendo liberada sobre a minha vida. Eu vou viver isso, eu vou desfrutar de tudo isso. Tem hora que eu fico pensando, queridos, que honra, mas que grande honra Deus me dá de estar aqui. Olha que coisa maravilhosa, como Ele é bom comigo. Porque daquele dia, daquele encontro para trás, quem que eu era? Nada. Eu estava conversando com a Thalita ontem, eu estava dizendo para ela algumas coisas, algumas formas que eu me movia, dando testemunho. Que coisa estranha, que coisa esquisita,
Mas de repente, queridos, Deus me alcança, e onde Ele me colocou? Para falar dEle. Eu estou falando do amor de Cristo hoje. Eu estou falando dessa misericórdia, dessa graça, dessa plenitude. Eu estou falando, queridos, que há algo tão forte, tão grande, neste tempo, que eu e você devemos ficar impactados. Mas aí Deus nos chama a atenção para uma conversa aqui que Ele estava tendo com essa população aqui, os fariseus, mestres da lei, aqueles que conheciam a letra, mas que se moviam de uma forma terrível, egocêntrica, egoísta. Jesus estava falando, e todas as vezes que Jesus fala, poder é liberado. Jesus tem falado conosco, queridos. Jesus, Ele tem liberado palavra viva sobre as nossas vidas. Eu preciso discernir isso. Eu não posso desprezar isso. Essa instrução é para me impulsionar para frente. Essa instrução é para que eu discirne e aproveite esse tempo, que é o meu tempo, é o nosso tempo. Nós precisamos, amados. A palavra que Deus tem para nossas vidas hoje é tão poderosa, mas ela é tão forte, que à medida que eu estava lá com o Senhor, eu fiquei impactado. Falei, Deus, que coisa tremenda, eu quero isso para mim. Eu quero me mover desta forma. Eu quero ser cada vez mais ousado. Porque, filho, ser mais um não me interessa. Eu não sei se interessa para você, eu penso que não. Mas nós não podemos ser mais um no meio de tantos. Eu preciso ser aquele que ousa, aquele que avança de forma extraordinária, aquele que ouve a palavra, essa instrução de Deus para a minha vida. O que Ele está falando é exatamente o que eu vou fazer, porque Ele sabe o que diz, e Ele sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa, e Ele se move exatamente para que eu e você venhamos alcançar esta altura ideal, altura de Cristo, altura de varão perfeito. Ele trabalha para isso. Por isso que Ele tem falado, por isso que Ele tem nos instruído, por isso que Ele tem liberado uma instrução para cada detalhe da nossa vida. Olha, faça assim, ó. Marido, olha, com a tua esposa você faz assim, 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 ó. É desse jeitinho aqui que a coisa vai romper. Os teus filhos, da mesma forma, você age assim, assim, assim. Ele ensina tudo para nós. Ele nos ensina como lidar com o nosso dinheiro, como fazer, aonde lançar. Ele ensina tudo, queridos. E eu não posso desprezar o que de fato vai me levar a viver o maior e o melhor.